E damos continuidade então à série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba. E hoje recebemos ele, que é ex-ministro do governo FHC, ex-ministro do Turismo e ex-prefeito da cidade de Curitiba. Ele é pré-candidato pelo PMN, Rafael Greca. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Brian. Boa tarde para todos os telespectadores, para os internautas telespectadores, para os alunos que estão aqui. Bom, então, vale ressaltar que nós estamos ao vivo. E para a professora, Sandra Nodari. Bom, nós estamos ao vivo agora pela página Jornalismo Universidade Positivo. Então, nós temos aí alguns telespectadores nos assistindo. Bom, a primeira pergunta que eu quero fazer ao senhor é: por que o senhor colocou o seu nome à disposição do partido para ser pré-candidato à prefeitura? Na verdade, foi o pessoal do PMN que veio me visitar, argumentando que a cidade estava caída, perdendo qualidade de vida, com muito abandono visível nos parques, na infraestrutura, na desintegração da rede metropolitana de transportes e na falta de energia do prefeito Gustavo Frutti, que pôs todas as suas fichas num casamento com o PT e que acabou mal sucedido. Não é um casamento caipira, mas a maioria dos noivos está na cadeia, em Pinhais, né? Então, o que sucedeu foi que a prefeitura do Gustavo Frutti, que apostou tudo no PT, entregou inclusive a saúde de Curitiba nas mãos do PT, se tornou um rotundo fracasso. E para tristeza nossa e para tristeza até dos que confiavam na boa figura do Gustavo Frutti, que não deixa de ser boa pessoa, mas que foi um prefeito que não honrou a tradição de inovação e de melhoramento que sempre pautou a cidade de Curitiba desde o tempo do Cândido de Abreu, quando o bonde puxado a burros, em 1895, foi inaugurado entre o Alto da Glória e o Batel, inclusive com um vagão para transportar barris de erva mate para que o peso das carroças de erva mate não estragasse o calçamento de Curitiba. Quer dizer, essa cidade foi sempre boa. Antes até do Jaime Lerner. Teve sempre bons prefeitos. E hoje a cidade deixa a desejar. Então eu, que sou engenheiro do IPUC, que fui aprovado no concurso público do IPUC, resolvi voltar para questionar os rumos de Curitiba. Comecei a fazer isso na internet, pelo jeito a população entendeu o recado, eu estou pontuando bem nas pesquisas e estou aqui para dizer para o Frutti: se está difícil para você, Gustavo, deixa que eu faço. Bom, o senhor saiu de um partido recentemente, entrou no PMN, Partido da Mobilização Nacional. Eu quero saber o que causou, o que resultou, qual foi o motivo do senhor ter saído do PMDB? Eu saí do PMDB porque eu não combino com a Lava Jato. Eu não tenho nada a ver com o Eduardo Cunha, nem com essas figuras sinistras que assombram a política nacional. Aliás, muitos deles foram meus algozes em Brasília quando eu fui ministro. Lá em Brasília, onde eu fiz tudo o que devia e Brasília fez o que costuma. Eu saí do PMDB porque o senador Requião colocou seu filho como candidato a prefeito. E eu saí do PMDB porque no PMN, que não tem nada a ver com a Lava Jato, eu posso discutir Curitiba. Eu e você, nós, os que amamos Curitiba, discutindo o futuro da nossa casa. A nossa casa que não precisa nem dar bola para Brasília. Pode ser sozinha uma cidade autossuficiente e capaz de ser mais forte do que as dificuldades. Eu saí do PMDB para de novo mostrar a Curitiba que tendência não é destino e que nós podemos dar a volta por cima. O senhor está brigado com o senador Roberto Requião? Não, nem um pouco. Tenho a mais cordial relação com ele e com a Maristela, mas não vou ter o apoio dele, porque claro que ele vai apoiar o seu rebento, o seu filho, né? Não há de ser o Requião um pai desnaturado. Bom, então falando em apoio, o senhor recebeu recentemente o apoio do ex-prefeito de Curitiba, Luciano Dutti, que também estava cotado para ser pré-candidato à prefeitura, mas que não vai ser mais e resolveu apoiar a sua candidatura. Por que o senhor aceitou o apoio do ex-prefeito? Quem tem que explicar os apoios é quem apoia, não quem recebe o apoio. Eu recebi o apoio porque eu preciso de tempo de televisão. São 30 segundos que tem o partido PSB. O meu tem só 3 segundos. Eu só ia poder fazer campanha dizendo o meu nome é Rá.
E daí não dava, né? A Sandra Nodari vai ensinar para vocês que não é possível fazer um programa para ganhar uma eleição com 3 segundos de televisão. E eu devo ter outros partidos na minha aliança, nós estamos trabalhando para isso, mas é minha ideia fazer uma campanha voltada excessivamente e exclusivamente para a curitibanidade, para aquilo que Curitiba precisa para ser mais forte do que as dificuldades, dar a volta por cima e fazer inovação. O senhor criticou o Luciano Dutti na campanha de 2012 porque foram opositores. Não, eu critiquei o asfalto do Luciano Dutti. O Luciano Dutti eu nunca critiquei. Critiquei o asfalto, critiquei o sistema de saúde, critiquei a administração e, pelo jeito, pelo menos na questão do asfalto, ele concordou, porque ele agora veio me apoiar. Eu vou fazer asfalto melhor que o dele. Bom, então, vou reformular um pouco a minha pergunta. O senhor criticou o governo do até então prefeito Luciano Dutti. Sim, mas agora eu posso ser prefeito porque ele vai me apoiar, mas o prefeito vou ser eu. Então não tem problema nenhum. E depois veja, a crítica na democracia é também um instrumento de trabalho. Eu não sei se a universidade já ensinou para vocês a antiga lição de Santo Agostinho, esse pensador ocidental que dizia: eu prefiro os que me criticam porque me acrescentam do que aqueles que só me bajulam porque estes me podem pôr a perder. Eu não tenho problema com a crítica, nem com as que eu recebi, nem com as que eu fiz. Eu tenho compromisso com o bem que Curitiba merece. E a maioria dos colegas meus e do Luciano, da Prefeitura de Curitiba, que hoje estão no serviço público, pedem de novo um prefeito antenado na curitibanidade. Menos Brasília, mais Curitiba. Menos PT, mais Curitiba. Menos PMDB, mais Curitiba. Nós queremos uma cidade onde o prefeito seja maior do que o partido e o prefeito e o partido que governam e a sua aliança sejam menores do que a cidade, porque é o interesse da cidade que tem que prevalecer. O senhor aceitaria um eventual apoio do governador Beto Richa? Eu tenho conversado com setores do PSDB, mas as pesquisas apontam que o apoio do governador não é bom para a candidatura. As pesquisas internas. Vamos aguardar, parece que vai sair um Ibope na próxima semana, vamos ver como é que ele sinaliza. Eu, na verdade, não gosto nada do passado recente do governo Beto Richa. A questão gravíssima das bombas na Praça do Centro Cívico, aquele momento de comoção e humilhação dos professores, a dancinha do Francisquini, tudo ficou meio ruim. Então, é minha vontade, se puder ter uma aliança ampla, não precisar colocar em debate nem o governador, nem o presidente da República. Ser eu com Curitiba debatendo com o Gustavo Frutti e com o Tadeu Venere e com outros que apareçam. Bom, o senhor está em um partido menor agora e, naturalmente, o teu partido tem menos vereadores que tem o PMDB. O senhor acha que isso pode atrapalhar em um eventual governo? Não, em vereadores o PMDB e o PMN são iguais. O PMDB elegeu a Noêmia Rocha e o PMN elegeu o Chico de Uberaba. O número de vereadores é igual. Eu acho que não, que a construção de uma base parlamentar passa por uma autoridade que venha da inteligência, não venha do mensalão, nem venha da força, venha da conversa com os vereadores sobre aquilo que nós queremos fazer para o futuro e para o bem de Curitiba. Por exemplo, quando eu fiz votar o grande plano do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que deu a Curitiba as 10 ruas de cidadania, eu fiz 6 e as outras 4 estão prontas só agora. Eu fiz 6 ruas em 3 anos. Os prefeitos que me sucederam fizeram 3 em 20 anos e uma está em prédio alugado. Mas esse programa das ruas de cidadania, o programa da Rede Metropolitana Integrada de Transportes, os 12 parques que eu fiz, os 1.400 quilômetros de asfalto nas ruas onde passavam ônibus, os 140 quilômetros de asfalto cimento, com solo cimento, nas ruas onde passam os biarticulados, tudo isso foi votado, na época, pelos vereadores do PT, pelos vereadores que eram oposição a mim, na época, inclusive, do PMDB,
Eu, na verdade, quando coloco o interesse da cidade, acho que quem é por Curitiba não pode ser contrário. E eu tenho essa faculdade de saber distinguir o exclusivo interesse público do povo de Curitiba. Depois eu tenho o amor. O amor é a condição da missão. Acabou agora de acontecer na Igreja Católica a festa de São Pedro. São Pedro, todo mundo sabe, foi escolhido por Cristo para receber as chaves do reino. Quando Jesus foi fazer essa batina no São Pedro, para perguntar se ele era bom ou não, ele perguntou: Pedro, tu me amas? Uma vez. Pedro disse: sim, senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? E o Pedro disse: sim, senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? E o Pedro, já de saco cheio, disse: sim, senhor, eu te amo. Daí Jesus disse: por isso, sobre a tua pedra eu construirei a minha igreja. É o amor a condição da missão. É mandamento divino. É o amor a condição da missão. O serviço público tem que ser fundamentado no amor. Daí ele será sólido. E a virtude do governante que ama sua terra e sua gente há de fazer a felicidade do povo. Bom, nós já vamos abrir para perguntas, mas antes eu quero fazer uma pergunta que eu já fiz a alguns outros pré-candidatos e eu gostei das respostas, então gostaria de insistir ela com o senhor. O que é família para o senhor, já que o senhor acabou de fazer um discurso religioso? A família, para mim, é todo núcleo que abrigue, agregue e aconchegue. A família tradicional tem pai e mãe e os seus filhos, e é fundamentada no sacramento cristão do matrimônio. Mas pode haver famílias informais, famílias de diversidade, famílias de ocasião, famílias provocadas pela dificuldade da vida. Eu acho que tudo que for fundamentado no amor é família, porque o amor é a condição da missão. O discurso religioso não assusta mais ninguém depois do Papa Francisco, Brian. O Papa Francisco pediu que a igreja pedisse perdão aos gays. O Papa Francisco está dentro de mim e eu estou dentro da cabeça do Papa Francisco. Nós somos dois jesuítas, ele professor e padre, eu aluno do Colégio Medianeira. E feliz súdito de sua santidade. Vamos abrir para perguntas, então? Boa tarde, candidato. Ana Tereza, aqui da Rede Teia. Boa tarde, Ana Tereza. Põe o microfone mais perto. O senhor falou que a infraestrutura da cidade está deixando a desejar, principalmente na área da saúde. Eu gostaria de saber como o senhor vai, se eleito a prefeito, como o senhor vai reverter esse caso. Tá. O senhor Orkekovics está desde sexta-feira amarrado numa cadeira na sala de espera do 24 horas da Fazendinha. A senhora, já quase viúva, me telefonou e pediu que eu, como político, intercedesse com algum médico da equipe da prefeitura para arrumar uma cama na UTI do Hospital Zilda Arns para o senhor Orkekovics. O que é que está acontecendo, minha filha? A prefeitura perdeu o pé do serviço público. Eu não sei se porque gastaram demais com comissionados, na farra do PT, com o governo do Gustavo Frutti. O fato é que faltam espátulas, remédios, medicamentos. As enfermeiras em lágrimas encontram a gente na rua. Ainda no sábado encontrei uma enfermeira da UPA do Sítio Cercado que veio me ver assim como quem tocava uma entidade e os olhos dela marejaram e ela disse: prefeito, volte por Deus, volte por favor, volte para nos dar material, porque é duro ficar na frente do povo e não ter como atender. O que eu vou fazer? Vou fazer uma prefeitura que não dorme, uma sala de situação ligada online com todas as UPAs e com uma autoridade sanitária, com talão de cheque na mão, que se preciso for, alugue a cama da UTI até da rede particular, porque a vida não tem preço. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma gestão de saúde que já fiz. A grande gestão de saúde do Dr. João Carlos Baracho, do Dr. Armando Rágio, que fez 105 postos de saúde 12 horas, 10 postos de saúde 24 horas, ergueu o hospital do Bairro Novo e a ninguém despediu de mãos vazias. Eu vou fazer de novo a farmácia curitibana generosa que eu fiz com o ministro Jamil Haddad, que era ministro da Saúde do Brasil, e que possibilitava 80 medicamentos gratuitos
na boca do caixa, ali na porta da UPA, do posto de saúde. Eu vou desmanchar a UPA no sentido de tratar desde criancinha que vai fazer inalação, gente com bicho de pé, gente com dor de barriga, gente com lombriga, até gente que levou tiro, foi esfaqueado, e até loucos que são recolhidos das ruas são agora levados para a UPA. Virou uma casa de loucos. Na verdade, o que precisa fazer? Precisa dar para a UPA o caráter de urgência e emergência e dar para os outros postos de saúde de bairro o caráter de atendimento trivial. Tem que se reeducar a população para levar a criancinha para inalação e quem tem bicho de pé ou quem pôs uma felpa na mão, na hora do expediente, ou pelo menos até às 8 horas da noite ou até às 10 horas da noite, no posto da rede normal. E deixar a UPA só para o encaminhamento aos hospitais. O que eu vou fazer? Eu vou repetir o que eu já fiz. Eu tenho vantagem sobre os outros candidatos, porque Curitiba não é para principiantes. Eu, no primeiro momento do primeiro dia, já sei o que fazer, porque eu já fiz. Se você for contratar uma empregada para uma fábrica, um funcionário para o seu escritório, você vai preferir quem já fez, quem já teve experiência, ou você vai querer um principiante? Essa é a pergunta que não quer calar. O que tem acontecido? O marketing tem inspirado jovens e esbeltas figuras bronzeadas a quererem se tornar prefeitos, governadores, entidades cívicas, sem terem passado pela base do processo político. E esse marketing que tem vendido essas autoridades, depois dá com os burros na água, porque acontece o que aconteceu na gestão do Fruit e na do Beto Richa. Quero fazer só uma E até na da Dilma, né? Também foi uma gestão de uma principiante. Quero fazer só uma pequena correção, nós temos que tomar cuidado com os termos. Então foi falado candidato, ainda estamos em fase de pré-candidatura. Então podemos ter um problema eleitoral aí, é pré-candidato. Então, mas a pré-campanha no Brasil é permitida. Você vê como é louca a legislação. Eu não posso me chamar candidato, eu tenho que me chamar pré-candidato, mas eu posso fazer pré-campanha. Pode fazer a pré-campanha. Esse é o Brasil de Brasília. A candidatura só a partir do final do mês, certo? Tá bom. Então, daí vestirei o manto branco, cândido dos candidatos. Sabe por que era candidato? Porque quem queria ser senador em Roma tinha que se vestir de branco, para mostrar que não tinha mancha. Imagine hoje, hein, que perigo. Bom, seguindo nossas perguntas, o senhor foi candidato à prefeitura também em 2012. Fui, mas a população preferiu ir atrás do PT. A senadora Gleice, então com fama de fada narizinho, aparecia do lado do Gustavo, seguiram ele. Plim, plim, foram atrás. Eu fiquei numa honrosa colocação, com perto de 12% dos votos, não guardo mágoa, dou chance para quem não votou em mim naquela vez, votar agora. Está difícil para você, Fruit? Deixa que eu faço. Mas por que o senhor considera que não conseguiu chegar nem no segundo turno na campanha de 2012? Porque eu não tive o apoio descomunal, colossal, fantástico dos cofres da Lava Jato. E porque o meu pai não era o ratinho. O meu pai era o professor Eurico da Che de Macedo. O meu pai não tinha a audiência do ratão que andava com o filho pelas vilas. Eu era só o Rafael de Curitiba, engenheiro do IPUC, pós-graduado, que acertou com o BID o maior programa de obras da cidade. Eu tinha feito 6.600 obras. Curitiba me fez uma malcriação, mas já está perdoada, porque o amor é a condição da missão. Se está difícil para você, Fruit, deixa que eu faço. Bom, agora eu quero saber se o senhor já foi prefeito, o senhor exerceu algumas funções, fez algumas coisas. O senhor considera que a cidade melhorou ou piorou ao longo do tempo? Ao longo do tempo, a cidade economicamente melhorou. A potência da cidade industrial de Curitiba é formidável. Do ponto de vista da atenção com as pessoas, a cidade piorou.
É só quem duvida pode exercer o esporte de pular corpos estendidos no chão nas marquises da 7 de setembro, da João Gualberto, da Rua 15. A cidade perdeu o albergue Fase SOS, perdeu o serviço de triagem social, perdeu o ônibus da linha do Sopão, perdeu o serviço de apoio e acolhida aos que mais precisam. Ganhou o discurso a favor das bicicletas com as ciclofaixas pintadas no chão, mas acho muito ruins essas ciclofaixas. Acho que é uma coisa que parece que quer oferecer ciclistas em sacrifício. Eu faria uma coisa mais preparada, melhor. A cidade não ganhou o metrô, com o qual tanto sonhou. O Fruit perdeu o metrô, com o dinheiro federal já assegurado, com a Dilma sorrindo do seu lado, com o governador e a Dilma sorrindo do seu lado. Não sei como conseguiu deixar fugir essa tartaruga chamada metrô. Pode ter sido a proteção de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba. Porque imagine nós com um buraco de metrô aberto agora e o país falido e o buracão ali na altura do Rio Água Verde, na Rua Santa Catarina, com República Argentina, e os ratos saindo de dentro dos túneis e ocupando a cidade, daí ratos camundongos, né? E a cidade se perdendo completamente numa ameaça de uma obra infindável, porque os empreiteiros do metrô, os que fariam o metrô, estão todos em Pinhais, liderados por Marcelo Odebrecht. Vamos abrir para mais uma pergunta, então? Oi, pré-candidato. Meu nome é Davi, eu sou da Rede Teia. Muito se falou em apoio, né? E hoje um movimento que vem crescendo e, querendo ou não, tem uma opinião muito forte e que forma muita opinião é o movimento LGBT. Eu queria saber se no teu plano de governo tem alguma coisa pensada para aproximar a esse grupo e o que você pretende fazer? Davi, nós já fizemos isso, Margarita e eu, quando o Tony Reis era o único que punha a cara para bater. Na época, nós distribuíamos camisinhas na noite, fizemos um ônibus para acolher e dar sopa para os travestis mais necessitados. Nós fizemos um serviço de profilaxia e prevenção da AIDS, que na época era um problema muito grave, sem nenhum preconceito. A cidade não pode ter preconceito. A cidade é de todos. Agora, a cidade não pode ser só dos LGBT. Aquilo que o Papa Francisco disse com muita propriedade. Os gays merecem desculpas da igreja e da sociedade, mas os gays não podem transformar o mundo numa ditadura gay. Então, vamos fazer na democracia tudo o que precisamos fazer para que a cidade seja igual, expulse essa praga da homofobia e, ao mesmo tempo, proteja todas as pessoas, inclusive aquelas que não concordam com o movimento LGBT. Mas existe alguma política pública pensada no teu plano de governo voltada para o grupo, para o movimento LGBT? A ideia da igualdade de todas as pessoas, tratar todos iguais. É isso que tem que ser feito. Não, uma política específica, eu acho que poderia ser dentro da política de segurança, dentro da política de saúde, mas não há necessidade de ter uma política específica. Saia do gueto. Vocês vivem mandando todo mundo sair do armário? Saiam do gueto. Vivam na cidade, tratem a cidade como coisa e propriedade sua. E vamos todos ser felizes. O senhor considera que a dificuldade em sair do armário, como o senhor disse, ou qualquer coisa assim, é porque a pessoa está no gueto? É só por isso? Não, mas é que há uma tendência politicamente correta ou politicamente incorreta de querer criar rótulos, carimbar as pessoas, marcar as pessoas. Esse gado é para morrer, esse gado é para fazer tempero. Parece a churrasqueira do Figueiredo, lá na Granja do Torto, que tinha uma plaquinha de bronze para cada tipo de carne. Isso é horrível. As pessoas são todas iguais. As pessoas são filhas de Deus. Homem, mulher, os gays, qualquer que seja a opção ou o que vá dentro da cabeça da pessoa, nós somos seres humanos, tá? E nós devemos aprender a viver em liberdade, em convívio, em igualdade de oportunidades. É dever do governo dar
igualdade de oportunidades, não discriminar. Até porque o segmento gay, desde a mais remota antiguidade, é o mais criativo. Como é que nós vamos abrir mão das pessoas mais criativas da sociedade por preconceito? Isso é uma besteira. Certo? Então, eu quero voltar agora a uma pergunta. O Tony Reis já sabia disso. Eu arrumei, quando ministro, o passaporte para o marido dele ficar no Brasil e poder casar com ele. Eu e Margarita somos padrinhos daquele casamento. Então, eu quero voltar agora a um assunto que nós estávamos falando, que é a mobilidade urbana. O metrô é a solução para os problemas? O transporte de qualidade é a solução, com todos os tipos de modal, da bicicleta até o metrô. O que nós temos que pôr na cabeça é que se o metrô for BRT, como fazia o Jaime Lerner, ônibus de rápido trânsito em canaleta exclusiva, ele custa 10. Se ele for aéreo, num trilho, com monotrilho ou com 2 trilhos, elevado, ele custa 100, 10 vezes 10. E se ele for enterrado, ele custa 1.000. Nós temos que botar na cabeça o que nós queremos, quanto nós queremos pagar. Também não adianta fazer uma linha de metrô que nem o de Nápoles, que foi patrocinado pela máfia, que tinha só 1 quilômetro, só para dizer que tinha metrô. Daí Don Corleone dizia: "Ci abbiamo il metro, per portare le persone ali." E daí aquele metrô exíguo, miserável, que não serve para nada. Eu fiz uma rede metropolitana integrada de transportes com 1.500 ônibus que iam e voltavam entre Campo Largo e São José, Mandirituba, Fazenda Rio Grande e Colombo, Almirante Tamandaré e Pinhais e Piraquara, por toda a região metropolitana, em todas as direções, com uma passagem só e com um custo que comoveu o mundo, que trouxe aqui o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o secretário-geral da ONU, que fez do Jaime Lerner o arquiteto mais premiado do Brasil e do mundo, porque tinha criado a rede. Ele já não era mais o prefeito, mas foi a rede integrada metropolitana de transportes que eu fiz com a cabeça minha e do Alvin Toffler, esse que morreu agora, que falava do mundo em rede, o autor da Terceira Onda, do Choque do Futuro, que fez o favor de me vir visitar aqui em Curitiba e que me disse: faça uma cidade em rede, tudo em rede. Pois bem, se eu fiz isso, posso fazer um metrô também, se houver uma nova energia. Um metrô, por exemplo, com energia do sol. Esse me fascina. Um metrô metropolitano, de Araucária para Colombo, de Fazenda Rio Grande para Colombo, de São José dos Pinhais para Campo Magro e Almirante Tamandaré e Rio Branco do Sul. Agora, não um trechinho de metrô no centro só para criaturas descoladas e yuppies brincarem que estão em Londres. Não precisa. Isso é vergonha. A cidade precisa de uma rede metropolitana de transporte que sirva todo o seu povo, e sobretudo os mais humildes, e com tarifa social, e com custo justo, e com eficiência, e respeito, e renovação de frota, que aliás não se renova desde 2013. O ônibus não pode pegar fogo, não pode ficar sem freio, a passageira não pode ser empurrada entre o tubo e o ônibus e morrer esmagada, como aconteceu com uma coitadinha no terminal de Araucária. A cidade precisa respeitar o seu povo. E o povo, se quiser respeito, tem que perceber que a prefeitura não é para principiantes. É possível votar a integração do ônibus de Curitiba? No dia seguinte, quero assinar na hora da posse. Você não quer que eu me dê com o Beto Richa, mas eu, mesmo que não tenha o apoio dele, vou no dia seguinte visitar o Beto Richa, atravesso a Praça do Palácio e disse: largue mão de querer uma catraca só para você, eu vou largar mão de querer uma catraca só para Curitiba, vamos fazer uma bilhetagem só e vamos fazer uma rede metropolitana integrada de transporte. Agora, quem não quer que eu me dê com o Beto Richa, não pode querer que eu fique brigado com o Beto Richa para sempre, porque sem o governador não tem a integração metropolitana. Bom,
Então, já que o senhor falou das primeiras propostas, que essa vai ser uma das primeiras, quais seriam as outras primeiras propostas que o senhor faria, as que seriam feitas logo no começo do mandato? Rede Metropolitana Integrada de Transportes. Uma cidade uma prefeitura que não dorme. Uma cidade onde vai ser tudo limpo. Vamos varrer, lavar, carpir, limpar, pintar, despichar, arrumar, restaurar. Tem verba para Nem isso? o rabo do tigre, do Turim, que dizem que foi na Marcha da Maconha ou foi na briga com os professores, quebraram no ano passado, no mês de abril. Até hoje o Fruita não colou o rabo da onça do Turim. E tem verba para isso? A onça está desaparecida. Quanto que você acha que custa para custar um rabo de onça? Para colar um rabo de onça, um pingo de solda? Isso é uma vergonha, é uma indignidade. A prefeitura tem 8 bilhões de reais de orçamento. É só não ter tanto comissionado. Não ter tanto comissionado. Dizem que gasta 5 bilhões por ano em comissionados, em custo da máquina. Tem que diminuir isso. Agora, eu falei, rede integrada de transportes, tudo limpo, uma cidade que não dorme, restauro e recuperação de toda a infraestrutura urbana, que vai desde bueiros, canais, extravasores, canais dos rios que estão entupidos, pontes que estão represando os rios, até o asfaltamento da grande malha viária de 4.000 quilômetros da cidade de Curitiba. E, por último, uma cultura para a cidadania, onde até nós vamos convidar o Davi para vir trazer a criatividade da comunidade LGBT. Eu aceito o convite. Tá bom? Vou fazer parte do teu governo, hein? Tá bom? Bom, nós temos aí um minutinho para o senhor se apresentar para o eleitor, ou para aqueles que não te conhecem, ou para aqueles que não lembram do senhor, e para o senhor se apresentar e dizer o que vai melhorar na cidade com o teu governo. Tá bom. Eu sou Rafael Greca de Macedo, tenho 60 anos, sou engenheiro do IPUC, sou economista e humanista. Sou da Academia Paranaense de Letras, sou também poeta e tenho uma vontade louca de cuidar da minha amada Curitiba. Eu já fui prefeito quando a cidade ganhou o Prêmio Mundial do Habitat da Organização das Nações Unidas em 1996. No tempo em que eu fui prefeito, a pedreira Paulo Leminski era pública, os ingressos eram trocados por lixo que não é lixo, e lá cantaram, a troco de lixo, Roberto Carlos, Paul McCartney, José Carreiras, Sepultura, Titãs e Osborne, todos os conjuntos que vocês possam imaginar. Eu tenho a alegria por princípio, acho que a vida tem que ser transformada numa paisagem feliz, tenho o ânimo de servir a minha cidade e vejo a política como, no dizer do Papa Francisco, uma forma suprema de caridade. A ocasião de eu parar de me incomodar comigo mesmo e passar a trabalhar para todos. Eu sou Rafael de Curitiba e quero que a luz dos pinhais volte a iluminar a nossa bendita cidade. Então encerramos por aqui a nossa entrevista com o pré-candidato do PMN, Rafael Greca. Continuamos quarta-feira com a deputada estadual e pré-candidata também, Maria Vitória. Muito obrigado pela presença, pré-candidato. Obrigado, Brian. Obrigado. A você que nos assiste, muito obrigado e até a próxima.